Seja bem-vindo ao canal Teologia Pentecostal. Estaremos dando continuidade à história dos mais belos hinos da harpa cristã. E hoje, no dia 22 de novembro de 1873, o navio Ville du Havre percorre o Oceano Atlântico com destino à França. A bordo, entre tantos passageiros, estão a senhora Anne Spranford e suas 4 filhas, Dorothy, Mary, Bunny, Baby May. O principal motivo da viagem era a saúde instável da senhora Spranford, que, segundo os médicos da família, poderia melhorar com novos ares. Além disso, havia anos que seu marido, o advogado Horatio Gates Spranford, sonhava em mudar com a família para a Europa. Na época, Horatio e a família moravam em Chicago, nos estados de Illinois, nos Estados Unidos, aonde ele exercia brilhantemente a sua profissão, tendo também servido como professor de jurisprudência médica na Universidade de Leiden, hoje chamada Chicago Medical College. Os Spranford eram uma amável família evangélica. Congregavam na Igreja Presbiteriana de Chicago. Horácio, inclusive, servia como diretor de um seminário teológico presbiteriano, além de ser entusiasmado professor da escola bíblica dominical e dedicado obreiro da Associação Cristã de Moços, fundada no século XIX pelo grande evangelista Dwight Lyman Moody, amigo da família. A partir de 1870, porém, uma série de tragédias começou a acontecer à família Spranford. Primeira foi a morte do único filho do casal, aos 4 anos, por febre escarlate. Depois, o famoso e terrível incêndio de Chicago em 1871, na qual Horácio perdera praticamente todas as suas economias. Apesar desses 2 impactos, os Spranfords não esmoreceram e, além de ajudarem o desabrigado pelo grande incêndio, conseguiram reequilibrar a sua vida financeira e planejar a desejada viagem para a Europa para o final de 1873. No dia da partida, Horácio não pôde ir com a família, que partiu na frente para se encontrar depois com ele na Europa, já que precisara concluir acertos de última hora nos Estados Unidos antes de viajar. Tudo parecia bem, o planejado corria maravilhosamente, até que uma tragédia ainda maior aconteceu. Quando todos os passageiros do Ville du Havre dormiam, apareceu a escuridão da noite o navio inglês Lochern, que chocou-se fortemente com ele. O choque despertou todos no navio, que logo perceberam que o estrago era maior do que imaginado. O Ville du Havre estava indo a pique. Prontamente, vendo que o fim se aproximava, a senhora Spranford reuniu suas 4 filhas e dobraram os seus joelhos na presença de Deus. A oração era para que o Senhor as salvasse, mas se não fosse da sua vontade, que as preparasse para a morte. Cerca de 30 minutos após o acidente, o navio afundou, levando consigo a maioria dos seus passageiros. Um dos tripulantes sobreviveu e resgatou a senhora Spranford, que milagrosamente escapara e flutuava nas águas. As meninas, porém, haviam sumido. 10 dias depois da tragédia, os poucos sobreviventes chegaram a Cardiff, no país de Gales, de onde a esposa de Horácio havia-lhe por telegrama esta pequena mensagem: salva sozinho. Ao lê-la, Horácio largou tudo e foi para a Inglaterra encontrar-se com a sua esposa. Em suas cruzadas, souberam do ocorrido e, preocupados, partiram à Inglaterra para consolar o casal. Todavia,
Não sabiam eles que o Espírito Santo já se adiantara nesta missão. Eles foram consolar, mas voltaram consolados. Enquanto viajavam em alto mar para se encontrar com a esposa, Horácio foi consolado por Deus em meio às suas orações e, inspirado pelo Espírito Santo, compôs em sua cabine no navio a letra de um hino que ficaria gravado para sempre na história da igreja. Trata-se do hino It's Well With My Soul, conhecido no Brasil Sou Feliz, e designado no Inário Batista Brasileiro, o cantor cristão pelo número 398. Foi só em 1876 que Horácio, já de volta a Chicago com a esposa, apresentou o hino Sankey, enquanto este passava um tempo com Spofford. No mesmo ano, a letra chegaria às mãos do célebre compositor batista Philip Paul Bliss, que ainda naquele ano comporia a melodia e também cantaria esse hino pela primeira vez em uma cruzada evangelística em Flower Hall, promovida pelo evangelista Daniel Webster White. Bliss morreu dias depois de apresentar esse belo hino ao mundo. Horácio, porém, só partiria para a eternidade em 1888, em Jerusalém, onde fundara a colônia norte-americana na Terra Santa. Aliás, Horatio Gates Spumford foi ao lado de William Blackstone, Dwight L. Moody e James H. Brooks, um dos maiores sionistas cristãos da história, tendo apoiado fervorosamente o restabelecimento do Estado de Israel, sonho que só se tornaria realidade em 1948, muitos anos após a morte desse valoroso servo de Deus. Depois da tragédia, os Spumford tiveram mais 3 filhos, 2 meninas, Beta e Grace, e um menino, Horácio, que também viria a morrer em 1880 de pneumonia. No ano seguinte, o casal partiu para Jerusalém. Lá, os Spumford começaram o trabalho filantrópico que perdurou até depois da morte de Horácio, em 1888. Com o fruto desse trabalho, surgiu hospitais, orfanatos e um trabalho de distribuição de refeições aos necessitados, que foi muito importante para os moradores daquela região. Durante os longos anos que antecederam a criação do Estado de Israel, o Hospital Spumford para Crianças, um dos frutos deste trabalho, funciona até hoje em Israel. Mas além do seu fervor evangelístico, do seu marcante apoio a Israel e do intenso trabalho social desenvolvido nos Estados Unidos e na Terra Santa, o nome de Horatio Gates Spumford também ficou conhecido e perenizado por ter marcado o mundo cristão com a bela poesia It's Well With My Soul. Esta bela história demonstra-nos algo que só pode experimentar quem conhece a Deus e tem comunhão com Ele, a possibilidade concreta de ser feliz, apesar das situações mais aterradoras. Isso só é possível devido à graça de Deus derramada em nossos corações, quando buscamos a sua glória, a presença nos momentos de aflição. Como escreveu um dia a missionária Letty B. Corman, autora do clássico devocional Mananciais no Deserto, os melhores estimulantes divinos são reservados para os nossos mais profundos desmaios.
brasa mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó ser